Então, seção 20.5, a entropia no mundo real, máquinas térmicas. Bem, uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e realiza um trabalho útil. As máquinas térmicas, elas possuem o que chamamos de substância de trabalho, que no nosso caso aqui, a gente vai sempre considerar, para modo de exemplificar aqui, um gás, geralmente um gás ideal. Então, um exemplo é a água nas máquinas a vapor, ou mesmo a gasolina, mais a água nos motores de automóvel, etc, etc. Para que uma máquina térmica ela realize trabalho de forma contínua, essa substância de trabalho ela deve operar, então, num ciclo, passando por uma série fechada de processos termodinâmicos. Então, os processos que a gente vai analisar aqui são aqueles processos cíclicos, que sai de uma condição inicial, vai para uma certa posição e retorna para a condição inicial, se mantendo, então, num ciclo fechado. Nesse sentido, então, a fim de a gente se aprofundar nas máquinas térmicas, a gente vai estudar como que as leis da termodinâmica elas regem o funcionamento dessas máquinas. A gente vai focar principalmente em dois ciclos termodinâmicos, que dizem respeito às conhecidas máquinas de Carnot e a também chamada máquina de Stirling. Então, vamos começar então a trabalhar aqui com as máquinas de Carnot. Bem, a máquina de Carnot, ela envolve o conceito de máquina térmica ideal. Então, vale a pena enfatizar isso aí, que a máquina de Carnot é basicamente a máquina térmica ideal. Que, por definição, nós temos, então, todos os processos reversíveis e as transferências de energia, elas são realizadas sem as perdas causadas por efeitos como o atrito e a turbulência. Então, essa é a máquina de Carnot. É uma máquina que não tem perda. Todo e qualquer trabalho e calor que é realizado ou transferido, eles são utilizados na máquina térmica para efetuar algum processo termodinâmico. Então, vejamos com mais detalhes a máquina de Carnot. Então, a máquina de Carnot é a máquina térmica que utiliza o calor com a maior eficiência para realizar trabalho útil. De fato, o Sadi-Carnot analisou o seu desempenho mesmo antes que a primeira lei da termodinâmica e o conceito de entropia tivessem sido descobertos. Então, a figura abaixo aqui ela mostra os elementos de uma máquina de Carnot. Então, na máquina de Carnot, durante cada ciclo da máquina, a substância de trabalho, que no nosso caso a gente vai considerar na maioria das vezes um gás, ela absorve uma quantidade de calor Qzão Q, que é proveniente aqui da fonte quente, que é a fonte de calor, que está a uma temperatura constante, que a gente chama de Tq, e ela fornece uma quantidade de calor Qf a uma segunda fonte de calor que está a uma temperatura dita Tf. Durante cada ciclo, no entanto, uma quantidade líquido de trabalho é realizada. Então, pega uma quantidade de calor da fonte quente, realiza com essa energia um trabalho e parte dessa energia flui para uma fonte fria aí, a uma temperatura Tf. Para ilustrar, vamos imaginar que a substância de trabalho então seja um gás confinado em um cilindro isolado com um êmbolo submetido aí, então a um peso, que é o que a gente já viu nas sessões passadas. O cilindro ele pode ser colocado em contato com a fonte quente ou com a fonte fria. Então eu posso pegar meu cilindro, encostar a fonte quente, tirar a fonte quente, encostar a fonte fria, tirar a fonte fria, ou mesmo deixar ele sem contato com ninguém. Então ele pode estar em contato com essa fonte quente, com a fonte fria, ou mesmo sobre uma placa isolante, onde ele não troca calor. Então os processos envolvidos aí na máquina de Carnot, eles podem ser então enumerados aí de 1 a 4. Então a gente tem o processo número 1 aqui. Então, inicialmente, a gente coloca nosso sistema em contato com uma fonte quente a uma temperatura constante. O gás confinado, ele recebe uma quantidade de calor proveniente dessa fonte quente. À medida que ele está em contato com essa fonte quente, a gente vai removendo parte do peso, de forma que o volume desse êmbolo ele vai aumentando, mantendo a temperatura constante. Então, a ideia, repetindo, pego o meu êmbolo, que está confinado com um gás. Encosto esse cara a uma fonte numa temperatura Tq. Quando eu faço isso, a temperatura do gás não se altera, porque ele está em contato a todo tempo com essa fonte a uma temperatura Tq. Esse processo é feito lentamente, de forma então que ele está ali com equilíbrio. O gás confinado, uma certa pressão, um certo volume,
tem um peso sobre o êmbolo e ele está em contato com uma fonte TQ, sistema inicialmente em equilíbrio. Dado essa configuração, eu começo então a remover parte do peso que está sobre o êmbolo, ainda mantendo ele em contato com essa fonte quente. Então, à medida que eu começo a remover esses pesos que estão sobre o êmbolo, obviamente que então você tem uma força gravitacional ali menor e aí então a pressão começa a fazer esse volume aumentar. A temperatura durante essa primeira etapa ela é constante. Visto que a temperatura é constante e o volume aumenta, naturalmente, né, a pressão diminui. Lembre-se que você tem, pensando no gás linear, que o PV é igual a nRT. Nessa primeira etapa, o meu T é igual ao TQ durante todo o processo. Se eu começo a remover parte do peso sobre o êmbolo, o volume começa a aumentar. Se o volume aumenta, esse lado aqui não varia, naturalmente a pressão começa a diminuir. Então essa primeira parte do processo, se a gente colocar aqui no diagrama PV, você vai ver algo mais ou menos assim. Então você tem uma condição inicial e ele então, à medida que eu vou removendo o peso, ele começa a se deslocar então para uma outra posição. Esse aqui é o nosso diagrama PV. A temperatura é constante porque em todo processo ele está em contato com essa fonte quente, que lança aqui nele uma certa quantidade de calor, que é Qzão. E eu faço isso durante um tempo, até então ele estender aí um certo volume que eu quiser deixar. Se ele ficar lá em contato, ele vai, se eu for tirando mais peso, o volume vai aumentando. Uma hora eu paro de tirar esse peso, ele entra em equilíbrio novamente, numa nova posição aqui, que eu vou chamar de posição B. Então essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Na segunda parte do processo, a gente agora, depois que removeu parte do peso, a gente coloca o nosso sistema sobre uma placa isolante. Então agora você não tem mais troca de calor. Simplesmente tirou aquela fonte quente e encostou agora o êmbolo numa placa isolante. E a gente começa a remover parte do peso que encontrava-se sobre o êmbolo. Então a gente começa a remover mais peso de novo. Só que agora não mais fornecendo calor. Então, tiro ele de contato da fonte quente, coloco ele em cima de uma placa isolante, uma peça de isopor lá, por exemplo, uma madeira que seja, e continuo removendo mais peso. Agora, você tem um processo um pouco diferente. Nessa parte do processo, não tem troca de calor, porque ele não está em contato com uma fonte quente, de forma que a gente chama, então, esse processo, como a gente já viu, de um processo adiabático. Não tem troca de calor. Como você está removendo mais peso, o volume aumenta ainda, a pressão diminui, só que agora, como você não tem uma fonte de calor para manter a temperatura também vai diminuindo, visto que não tem essa troca de calor. Então, nesse caso, coloco sobre uma superfície isolante, removo parte do peso sobre o êmbolo, consequentemente, volume aumenta, pressão diminui e a temperatura também diminui. Então, no diagrama PV, a gente vai ter agora um outro processo. Já são dois. Como eu disse, a máquina de Carnot forma um ciclo após executar 4 processos independentes. Então, está aqui no meu diagrama PV. Então, eu tinha, inicialmente, saindo de A, indo até B, aqui colocando, inserindo uma certa quantidade de calor, Qzão Q. Quando ele chega num certo volume, eu retiro a fonte quente, coloco agora ele em cima de um isolante e continuo tirando mais peso de cima do êmbolo. O volume aumenta novamente, a pressão diminui e a temperatura aqui é uma temperatura diferente. Essa linha aqui, que eu vou desenhar aqui, a continuidade dela em azul aqui, essa aqui é chamada de isoterma. Por que isoterma? Porque é um processo que leva de A até B com uma temperatura constante, que é a temperatura TQ constante. O nosso processo vai de A até B, mas você tem uma linha aqui que é chamada de isoterma. Quando chegar nesse ponto B, num certo volume, eu então removo a fonte quente, coloco em contato com o isolante e removo mais peso. Agora então, o volume aumenta, a pressão diminui, e aqui ele vai para uma outra posição aqui,
que a temperatura agora não é mais TQ. Esse processo aqui não é mais uma isoterma. É um processo agora adiabático, sem troca de calor. Então, esse processo que leva de B até C, aqui não há troca de calor, é um processo, então, adiabático. Então, a gente tem um processo isotérmico, mantendo temperatura constante, e depois um processo adiabático. Venho daqui até aqui, de A até B, depois de B até C. Quando ele chega em C, ele chega agora numa outra temperatura. Essa aqui era uma temperatura TQ, essa isoterma aqui é de uma temperatura TQ. Aí eu vou até ele chegar numa certa temperatura, que é o meu TF, que é a temperatura da fonte fria. Muito bem. Isso conclui, então, a segunda etapa. Feito isso, eu vou, então, agora para a etapa 3. O que eu faço? Agora eu pego, removo aquele isolante e coloco uma fonte que está exatamente com a temperatura TF, que é a temperatura que ele alcançou no final do processo 2. Então, ao terminar o segundo processo, eu tenho lá, infiro a temperatura, encosto, então, uma fonte agora de calor ali, que está a uma temperatura TF. Então, nessa terceira etapa do processo, a gente coloca o sistema sobre essa fonte fria, a temperatura é a mesma daquela alcançada no final do processo 2. Além disso, a gente começa agora a adicionar parte do peso que foi removido. Então começa, na vez de tirar, até agora a gente veio tirando. Na etapa 1 a gente tirou uma parte, na etapa 2 a gente tirou uma parte, na etapa 3 a gente começa a depositar parte desses pesos que foram removidos. E isso começa então a comprimir o êmbolo novamente. Nessa parte do processo, o gás está em contato o tempo todo com a fonte a uma temperatura TF. De forma então que uma quantidade de calor QF é então transferida do gás para a fonte. Enquanto o gás aí, ele vai sofrendo uma compressão isotérmica. Então agora, à medida que eu vou comprimindo esse gás, ele tenderia a aumentar essa temperatura, porém ele está em contato com a minha fonte TF e ele fica então fornecendo uma quantidade de calor para essa fonte, de forma que ele permanece a uma temperatura constante TF, mesmo eu adicionando os pesos sobre o êmbolo, porque ele está em todo momento em contato com a fonte TF. Então, nesse processo, o volume diminui. Por quê? Porque o peso é adicionado. Consequentemente, a pressão aumenta, visto que a temperatura é constante durante todo o processo. Então, eu estou novamente fazendo um processo isotérmico. Então, note, temperatura constante agora TF, o volume diminui, consequentemente, a pressão aumenta. Então, no diagrama PV, o que a gente vai enxergar agora é algo desse tipo aqui. Estava em A, fui até B por uma isoterma. Uma quantidade de calor Qzão Q é adicionado. Chegou na posição B, coloco o objeto sobre um isolante e removo mais peso. Removendo mais peso, o volume aumenta com um processo agora adiabático. Então é um processo isotérmico, um processo adiabático. Chego aqui na posição C, nessa posição C ele está numa temperatura TF. Aqui na B ele estava numa temperatura TQ. Esse processo aqui é adiabático, porém, naturalmente, ele não é isotérmico mais, porque eu estou removendo pesos do meu êmbolo. Chegou na posição C, eu começo agora a adicionar peso, mantendo esse objeto agora em contato com uma fonte TF, de forma que essa temperatura fique constante durante todo o processo. Então, como eu estou adicionando peso, o volume diminui à medida que a pressão aumenta, e ele vem até uma certa posição D. Essa curva de baixo aqui, novamente, que continua aqui e continua aqui, é uma isoterma também. A temperatura é uma temperatura constante TF, porque está em contato com a minha fonte TF. A quantidade de calor aqui é removida durante esse processo e é uma quantidade de calor QF. Então eu vou adicionando, vou adicionando, vou adicionando, o volume vai diminuindo e eu vou até uma certa posição D. Isso aí finaliza então a terceira etapa aí do processo.
Finalmente, para fechar o ciclo, eu agora removo a fonte fria. Então, nessa última etapa, a gente coloca o sistema sobre uma placa isolante, de forma a fazer a temperatura agora variar. E a gente começa a adicionar o resto do peso que a gente inicialmente removeu. Então, novamente, não há troca de calor, porque ele não está em contato com nenhuma fonte, ele está em contato com o isolante. Então, o processo é um processo adiabático. O volume continua diminuindo, porque eu estou adicionando o resto do peso que eu fui removendo. A pressão vai aumentando, assim como a temperatura também, visto que não há troca de calor. No final desse processo, então, o sistema ele retorna agora à sua posição inicial. Então, ele vem aqui e fecha o ciclo, de forma que eu retorno a minha temperatura TQ novamente. Os pesos estão todos de volta sobre o êmbolo. A pressão era a mesma da inicial, o volume era o mesmo do inicial, e eu fecho, então, o processo como um todo. Se você se atentar, você vê que, durante esse processo, você tem aí um trabalho que é realizado, que é a área. Veja que o ciclo é feito nesse sentido, então você tem um trabalho positivo aí sendo realizado durante esse ciclo termodinâmico, que é o chamado de ciclo de Carnot. Então, o diagrama aqui, completo, ele fica da seguinte maneira. Só para trocar esse diagrama por algo um pouco mais apresentável. Então tá aqui, ó. Esse é o diagrama que eu tentei desenhar aqui, tá quase, né? Então você vê, ó, sai de A para B, um processo isotérmico, tá aqui a minha isoterma, a temperatura TQ, adicionando uma quantidade de calor Qzão Q. Vou removendo esses pesos do meu êmbolo, de forma que o volume aumenta e a pressão diminui, a temperatura constante. Chegando em B, eu então incluo agora o sistema em contato com um isolante e continuo removendo os pesos. Novamente, então, o volume aumenta, a pressão diminui, mas agora, como ele está em contato com o isolante, a temperatura também varia. Essa transformação aqui é uma transformação adiabática, não a troca de calor. Faço isso até chegar a uma certa temperatura TF. Chegando nessa temperatura TF, eu agora removo o isolante, coloco um objeto a uma temperatura TF, exatamente a que ele alcançou no final do processo 2, e começo a retornar com os pesos sobre o êmbolo. Se eu começo a retornar com os pesos sobre o êmbolo, o volume agora começa a diminuir e a pressão começa a aumentar. Uma quantidade de calor é fornecido do gás para o meu reservatório frio, de forma que ele se mantenha a uma temperatura constante. Volume diminui, pressão aumenta. Venho aqui até uma certa posição D. Essa aqui é uma isoterma, é um processo isotérmico a temperatura constante, temperatura TF. Chegando em D, eu agora coloco novamente em contato com o isolante e adiciono o resto do peso que foi removido. Naturalmente, com o passar do tempo, então, ele vai retornar à sua configuração inicial A, visto que eu tenho a mesma quantidade de peso sobre o êmbolo, totalmente retornado, a temperatura vai aumentando até chegar em equilíbrio a uma temperatura TQ. Então, durante os processos AB e o processo BC, o gás está se expandindo, veja que o volume aumenta, de forma que ele realiza aí, esse gás, um trabalho positivo, enquanto ele vai elevando o êmbolo e o peso que sustenta esse êmbolo. Já durante o processo CD e DA, o gás está sendo comprimido, o que significa que agora é o ambiente que está realizando um trabalho sobre o gás. Ou de forma equivalente, que o gás realiza aí um trabalho negativo, né? Enquanto, então, esse êmbolo vai descendo agora. O trabalho líquido por ciclo é representado aí nesse diagrama PV pelo W, que é basicamente a diferença entre o trabalho realizado pelo gás e o sofrido pelo gás. Então, para enfatizar ainda mais, eu vou apresentar aqui o esquema completo como um todo, que foi o que a gente tentou descrever aqui. Então tá aqui, ó, essa é a brincadeira como um todo. Ó. Aqui eu já estou na posição B, ou seja, eu já peguei, já removi parte do peso à medida que um certo Q1 foi adentrando aqui no meu sistema. O meu Q1 aqui seria o análogo ao meu Qzão aqui. A pressão antes era maior, ela diminuiu, foi até 4.
A temperatura aqui é constante durante esse processo e continuou aqui a uma temperatura 300. Chegou aqui na posição B, ou seja, levei de A para B, removendo parte dos pesos que estavam sobre esse êmbolo. Note que eu estou em contato o tempo todo com uma fonte a 300 Kelvin. De B para C, agora eu coloco ele sobre o isolante e removo mais peso. A temperatura agora diminui e a pressão também diminui, porque eu estou removendo mais peso. Aqui você vê que não tem nenhuma fonte de calor em contato. Esse processo, primeiro, era um processo isotérmico, a temperatura constante. Esse aqui, a temperatura já foi de 300 para 200. É um processo que não é mais isotérmico, mas é um processo adiabático, visto que você não tem calor nem nada entrando nem saindo. Cheguei aqui na posição C. Chegando na posição C, ele vai estar a uma temperatura de 200. Eu venho e coloco, então, ele em contato novamente com uma fonte a mesma temperatura que ele chegou aqui no final do processo C. Aqui, então, eu começo a retornar os pesos, de forma, então, que o volume começa a diminuir e a pressão começa a aumentar. Então, ele vem e para aqui na posição D. Na posição D, então, ele faz um processo isotérmico, continua de 200 até 200, porém, a pressão vai aumentando. De C para D, a pressão vai de 2 para 3. Finalmente, removo a minha fonte fria, continuo colocando mais peso, ele então aumenta a pressão de novo, a temperatura agora aumenta, visto que eu não estou mais numa isoterma, não está em cima de um isolante, é um processo adiabático e ele vai de D para A nesse processo. Então esse processo é o chamado ciclo de Carnot e ele representa a máquina térmica ideal. Essa é a máxima eficiência que você vai poder ter de uma máquina térmica, conforme a gente vai avançar e explicar já já. O processo em si precisa ficar bem claro. Um processo isotérmico, um processo adiabático. Um processo isotérmico e um processo adiabático. No total, você tem um trabalho líquido sendo realizado aí, dado esse processo como um todo. Bom, também vale a pena a gente analisar como é que fica a variação da entropia. Naturalmente, se é um ciclo, a variação da entropia durante todo o ciclo, visto que a entropia, a variação da entropia é um processo que depende do estado, a variação da entropia como um todo vai ser igual a zero. De qualquer maneira, vale a pena a gente observar como fica essa variação de entropia durante todo esse processo. Então a gente insere agora um diagrama que a gente chama diagrama temperatura-entropia. Então esse é o meu diagrama TS, temperatura-entropia. Aqui, as duas retas horizontais, elas correspondem a dois processos isotérmicos. Então você vê que daqui de A para B e de C para D, a temperatura é constante. São os dois processos isotérmicos do ciclo de Carnot. O processo AB é a expansão isotérmica do ciclo, pois o gás absorve uma quantidade de calor que é Qzão Q. Se você se lembrar, a variação da entropia, no caso aqui de A para B, ela é igual à integral desde o ponto A até o ponto B de dQ sobre T. A temperatura é constante durante todo esse processo, então a entropia aqui ela vai aumentar de A até B de uma quantidade que é Qzão sobre T. Porque quando eu coloco T constante para fora da integral, fica uma integral de dQ de A até B, e de A até B a quantidade de calor que é inferida aí é uma quantidade que é Qzão Q. Da mesma forma, durante o processo isotérmico, CD, o gás ele perde uma quantidade de calor que é F, uma temperatura constante, e, consequentemente, a sua entropia aqui diminui. Então, nesses processos horizontais, a gente tem um aumento da entropia e aqui uma diminuição da entropia, visto que uma quantidade de calor é perdida durante esse processo. Nos processos adiabáticos, por sua vez, a variação da quantidade de calor é zero, logo a variação da entropia é zero. Então, nesse processo aqui e nesse processo aqui, a gente tem aqui processos adiabáticos. Se o processo é adiabático, a variação da entropia é igual a zero. Vale enfatizar também que, como a gente está tratando de um ciclo, as funções de estado elas não variam, logo, a variação da energia interna também é zero durante todo o processo. A entropia, variação da entropia como um todo no processo A, B, C, D, A também é zero. E, pela primeira lei da termodinâmica, eu consigo tirar daqui que a variação da energia interna, que é igual a zero, é igual a Q
menos o W. O Q é o calor líquido transferido por ciclo. Esse calor líquido Q nada mais é do que o módulo aqui de Qzão Q menos o Qzão F, de forma então que eu consigo tirar daqui que o trabalho realizado pela máquina de Carnot é a diferença da quantidade de calor inserido e a quantidade de calor removido. Ou seja, todo o calor ali excedente vira trabalho. É por isso então que a gente chama a máquina de Carnot de uma máquina ideal. Você coloca uma quantidade de energia, para efetuar o processo você tem que tirar também uma quantidade de energia. A diferença entre o quanto você colocou e o quanto você tirou dá exatamente o trabalho. Retornando um pouco sobre a entropia, a variação líquida da entropia por ciclo, né, é um ΔS, que é igual a um ΔS da parte quente, mais um ΔS da parte fria. Daqui, então, eu tiro que Qzão Q sobre Tq, se atentando que essa temperatura é uma temperatura constante, então a variação da entropia fica Qzão sobre T, menos Qzão F sobre Tf. Essa aqui é a variação da entropia no ciclo como um todo, e isso aqui é igual a zero. Então daqui eu tiro uma relação importante, que é que Qzão Q sobre Tq é igual a Qzão F sobre Tf. Naturalmente isso aqui é válido para o ciclo de Carnot. Vale frisar aqui que o Tq, né, a temperatura Tq, é maior que o Tf, certo? O Tq é maior que o Tf. Necessariamente, então, o Qzão Q tem que ser maior que o Qzão F. Ou seja, mais energia é inserida ao gás na forma de calor do que removida da fonte fria, certo? Pela fonte fria. Caso contrário, a variação da entropia seria negativa e isso violaria aí a segunda lei da termodinâmica. Então, necessariamente, a quantidade de calor inserida é maior que a quantidade de calor removida, visto que o meu Tq é maior que o meu Tf. Uma igualdade aqui, para se manter, se eu aumento esse número, eu preciso aumentar esse cara aqui para que essa razão seja satisfeita. Então, o Qzão Q tem que ser maior do que o Qzão F. Por exemplo, se esse cara vale 10 e esse cara vale 20, se esse cara vale 5, necessariamente esse cara tem que valer 10, né, para que a razão entre os dois aqui seja a mesma, né, para que se preserve essa igualdade de forma que a variação da entropia seja igual a zero.